entre o empresário e o funcionário, ele tem um peso, o que não existia antes da reforma e que era muito prejudicial aos empresários, né? Isso, perfeito, perfeito. A lei, ela visa dar mais garantia, dar mais valor à vontade bilateral das partes negocial, né? Então, o que acontece é assim, antigamente, o acordo coletivo ele tinha que se sujeitar à legislação. Hoje, a legislação, ela abre a presença da autonomia da vontade das partes que estão ali negociando. Então, o acordo coletivo, ele vem prevalecer sobre a lei em alguns aspectos, quando esses aspectos forem disponíveis, tá? Não em todos os aspectos, mas alguns aspectos sim. Então, por exemplo, a convenção ela pode prever uma negociação de uma redução de um intervalo de refeição para 30 minutos, né? E a compensação disso na jornada para que esse empregado saia mais cedo. Hoje, nenhum tipo de acordo nesse sentido, antes da alteração da lei, ele tinha a eficácia que ele passa até agora, né? Então, existe alguns temas que a lei passa a enxergar o acordo negociado com o sindicato e a convenção coletiva com mais poder de legislação, né? E, inclusive, o acordo coletivo ele se sobrepõe até em relação à própria convenção coletiva da categoria, tá? Se o sindicato negociar especificamente com os trabalhadores de uma determinada empresa X uma condição diferente do resto daquela categoria, essa condição também passa a ter prevalência. E há algum cuidado que o empresário deve tomar para não cair em algum tipo de situação em que aparentemente foi negociado e aí o funcionário no tribunal fala que não foi bem assim que foi acordado? Como deve ser feito esse acordo? Para que ele tenha segurança, né? Isso. Para que ele tenha segurança jurídica, ele deve seguir estritamente os requisitos legais, tá? Que essa legislação traz os parâmetros. Então, essa negociação ela tem que ter o aval do sindicato, né? Ela tem que ser realizada ou na sede da empresa ou na sede do sindicato, mas com a presença dos dirigentes sindicais. E se a empresa tiver acima de uma determinada quantidade de funcionários, os delegados da própria empresa que representam os empregados têm que votar nesse acordo. E se ele for aprovado pela maioria, ele passa a ter prevalência, né? É óbvio aqui, eu não estou querendo ser corporativista, mas é sempre bom a presença de um advogado, tá? Antigamente, esses tipos de acordo coletivo, eles não tinham tanta segurança jurídica no que diz respeito à própria legislação, tá? Aplicava-se sempre a legislação em detrimento desses outros, né? Então agora não, a lei ela passa a dar mais garantia a essas negociações, mas elas têm que seguir todo o rito formal. Ok. Em relação a custo para o empresário, houve alguma mudança significativa? Olha, essa lei, eu digo assim, na questão do custo mensal, essa lei não traz grandes alterações para o empresário, tá? Principalmente no que diz respeito à manutenção mensal, por exemplo, de um quadro de funcionários. Os impostos continuam os mesmos e as despesas vão continuar as mesmas. O que pode ser feito, a flexibilização, é no sentido da negociação em relação à jornada, em relação às férias, que agora pode ser dividido em mais períodos, em relação à jornada de trabalho, isso também é negociado, mas a questão de impostos não. O que teve uma grande redução, que houve um impacto na sociedade em relação a impostos, seria a questão do recolhimento do imposto sindical, que agora deixa de ser obrigatório, tá? Mas em relação aos demais, não vejo grande diferença, à exceção da rescisão, que agora passa a ter validade a negociação de uma rescisão entre o empregado e o empregador, onde o empregado, se chegar a um consenso com o empregador pelo final dessa relação de emprego, o empregador tem uma redução sensível no momento da rescisão, onde ele não recolhe mais 40% de multa, e sim ele vai recolher apenas 20%. Tá? Essa mudança maior é mais até para o empregado do que para o empregador, porque o empregador, pelo seu lado, ele recolhe menos 20%, seria metade da multa apenas, mas o empregado, ao invés de ele conseguir o saque de 100% do seu fundo, ele consegue apenas 80%, 20% vai continuar preso lá, e ele vai ter apenas metade de um seguro-desemprego. O aviso prévio também há uma redução, tá? Então, o aviso prévio pode ser negociado e ele pode ser pago pela metade também.
Então, fora essa exceção dessas reduções, eu não vejo grandes reduções assim do ponto de vista fiscal e tributário para uma empresa, não. Em relação a isso, não. Sim. E essas alterações, elas são válidas para contratos vigentes ou só apenas para novos contratos? Essa é uma outra questão que a lei é um pouco confuso para o empresário, tanto para o empresário como para o empregado. A lei, parte se aplica aos contratos que já existem e parte não se aplica aos contratos já existentes. Então vamos lá, toda essa parte dessa alteração rescisória, de poder negociar uma rescisão, receber metade da multa do fundo de garantia, metade do aviso prévio, isso se aplica também para os contratos já existentes. Tá? Mas algumas partes da lei não se aplica. Tá? Mas é uma questão que assim, ainda é muito novo, haverá um assentamento dessa legislação, não se sabe ainda como o judiciário vai se comportar em relação a isso, né? Mas a legislação está aí, ela é clara, ela vem para que haja um abrandamento, uma flexibilização nesse sentido. Nós temos uma pergunta Temos uma pergunta da Rudneia com relação ao judiciário, se o doutor acredita que vai haver a diminuição das reclamações trabalhistas e se o empregado agora solicitar um pedido muito maior e perder, o que pode acontecer com ele? Vai ter que arcar com as custas? Então é assim, essa é uma outra operação que a lei traz. Vamos tratar primeiramente de custas. Antigamente na Justiça do Trabalho não havia a existência dos honorários de sucumbência, que a gente diz. Só existia quando o empregado ganhasse menos de 2 salários mínimos e ele tivesse representado pelo sindicato de classe. Hoje não. Hoje em todas as demandas trabalhistas, indistintamente, haverá a presença dos honorários de sucumbência. O que vale dizer, traduzindo esse nome, essa nomenclatura, significa que todo trabalhador que entrar com uma ação, ele pode fazer o pedido A, B e C. Se ele ganhar o pedido B e C e perder o pedido A, ele vai pagar o honorário de sucumbência para o advogado da parte contrária em relação a esse pedido que foi perdido. Isso é bilateral hoje na lei. Tanto a empresa pagará quanto a parte que perder, como o empregado também pagará quanto a parte que perder. Num primeiro momento, agora já tratando da parte da diminuição ou aumento das reclamações, isso pode impactar de uma forma negativa e reduzir o número de ações trabalhistas pelo receio de se pagar. Tá? Mas eu não acredito nisso, eu acredito que vai aumentar o número de reclamações trabalhistas. Mas isso, neste momento temporal, não passa de conjectura. Isso a gente vai precisar de um assentamento da legislação, que vai entrar em vigor agora a partir de novembro, para a gente ver como o mercado, como a área trabalhista vai se comportar. Né? Se houver um aumento, haverá um prejuízo em relação aos processos já existentes e aos futuros, porque a justiça já é estrangulada nesse sentido. A justiça hoje do trabalho é uma justiça sofrida, né? E não tem apoio do governo. O governo reduziu cortes e eu sou solidário, inclusive, à parte do judiciário, aos juízes que trabalham com números elevados de processos, aos servidores que também têm que dar tem que dar conta de um número elevado. E São Paulo é um outro mundo dentro do Brasil. Né? Não estou dizendo que no resto do Brasil isso não acontece, mas em São Paulo isso é mais prejudicial ainda. Né? Recentemente nós tivemos até... não digo ameaças, mas tivemos situações que beirou a calamidade do fórum ter que fechar por falta de verbas de continuar mantendo aquela estrutura para que fosse realizada audiências e os processos fossem dados continuidade. Isso é extremamente ruim. Né? Já que você está falando nesse tempo, nessa dificuldade do Poder Judiciário, quanto tempo hoje está demandando um processo trabalhista, em média? Olha, um processo hoje depende. Se for contra um devedor solvente, uma ação pode levar em torno de 3 anos. É um prazo que hoje eu tenho visto dentro do meu escritório as coisas se resolverem. Só traduzindo devedor solvente. Vamos lá. Devedor solvente é aquele devedor que tem condições financeiras para arcar com o processo. Tá? Agora, quando o devedor é insolvente, ou seja, quando a empresa faliu ou a empresa não tem patrimônio passíveis para se executar, esses processos se alongam indefinidamente. Ok. Há muita falácia em relação à nova legislação trabalhista. Né? Para funcionários, para empregados,
Há algum prejuízo efetivo na reforma? Se nós formos olhar a nova legislação com um ar garantista de 1940 da CLT, houve algumas alterações que podem gerar prejuízo. Mas se você for olhar só para a categoria que hoje é seletista, né? Se você for olhar hoje para um profissional mais maduro, que ele trabalha prestando serviços, que existe a liberdade de contratação, a lei traz avanços, tá? E não traz só prejuízos também. Eu vou citar um exemplo de uma alteração da lei que traz um enorme benefício para as mulheres, como por exemplo a gestante hoje, já está incluído na lei, que se ela trabalhar numa situação de insalubridade, desde a confirmação da gestação, ela deve ser afastada dessa condição insalubre e não tem prejuízo da percepção desse adicional durante esse período. Ela não deixa de receber. Isso é uma alteração da lei extremamente benéfica para o trabalhador, né? E dentro dessas falácias que você colocou, isso não é veiculado na mídia. Me parece que o que há é uma tentativa de se mostrar o que se perdeu, né? E a mobilização, inclusive, acontece por conta dos sindicatos, e esses perderam muito com a alteração da lei, tá? Mas, fora essas questões, eu não vejo tantas alterações tão prejudicial. O brasileiro precisa evoluir. Fora do Brasil, essa lei se aproxima mais às questões externas e coloca o Brasil num panorama mais real com a situação atual da legislação exterior, se a gente for tratar em relação ao direito comparado. Ótimo. A reforma, ela trouxe para o mercado algo que era demandado há bastante tempo pelos empresários, que é a flexibilização, né? Então, hoje a gente tem alguns benefícios nessa questão. E há outras formas de contratação, além do modelo CLT. Como que ficam essas novas formas de contratação? As novas formas de contratação é assim, eu acho que o reflexo da alteração da lei nesse sentido, ela é mais indireta em relação às demais formas de contratação, porque a justiça e o mundo jurídico começam a analisar que o legislador busca reconhecer formas alternativas de contratação. Então, trabalho em contrato parcial, hoje já é mais reconhecido, já está mais atestado. A questão do trabalho autônomo também já tem toda uma legislação que também vai dar apoio a isso. O próprio cooperativismo, que também é previsto na nossa na nossa Constituição Federal, também existem leis específicas, também eu acredito que passe a ter uma nova valoração dessas formas de trabalho, né? O nosso país, ele garantiu muito a questão de CLT em relação aos motivos de que nós tivemos governos sindicalistas por muito período, né? Sem entrar nessa questão de política, que não é essa função aqui, né? Até porque isso demandaria bastante assunto. Bastante assunto, né? Sem ser partidário de nada, porque também não sou, mas a legislação, eu acredito que ela mostra um novo panorama no mercado de trabalho no Brasil. Ela abre flexibilizações para os empresários para que eles enxerguem novas formas de pensar o seu negócio. Entendi. Dentro das novas, a gente teve também algumas alterações no modelo de terceirização, né? O que o senhor pode me falar sobre as alterações que houve no modelo de terceirização? Então, a terceirização hoje também foi fruto de uma alteração de legislação, na onde se permite, que antes não se permitia, a terceirização das atividades meio e fim, né? Então antes ficava assim, olha, você só pode terceirizar atividades eventuais ou atividades que não esteja ligada à cadeia de finalização do produto que a empresa comercializa ou a indústria. Não, hoje a legislação ela abriu e tem essa permissão, tá? Só que é assim, existe essa preocupação do empresário. A legislação já alterou, só que essa lei ela traz as responsabilidades que sempre vai existir, né? Essas questões do risco de uma eventual responsabilidade, eu não vejo como demérito das outras formas de contratação, porque isso vai existir no seletista, o risco vai existir
no sistema cooperativismo, por exemplo, cooperativista de trabalho. Esse sistema vai existir esse risco também na forma da contratação autônoma, eventual, daqueles contratos a termo, que são os contratos por prazo determinado. Sempre que a empresa descumprir algum requisito legal ou alguma coisa, ela vai estar exposta a um risco de um eventual processo. Tá? Então isso não é um fator determinante para a cobrança. Eu acho que o fator determinante é a questão da gestão estratégica da empresa. Aquilo que melhor atende à necessidade da empresa naquele momento. Vamos dizer, por exemplo, hoje você pode ter uma necessidade específica dentro da sua empresa numa determinada área e você enxerga que durante o período de um ano que você organiza a sua empresa, aquela necessidade ela se dá em 3 ou 4 meses. Para que você vai fazer uma contratação por tempo indeterminado de um profissional para atender uma demanda transitória dentro da sua empresa? Aí já entra outras formas de contratação que valem mais a pena do que você fazer um contrato por tempo determinado. Ok. Né? Até falando um pouquinho sobre essa questão de contratos específicos por determinado período de trabalho, a gente sabe que a reforma trouxe algo bem específico para contratos temporários. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a questão da contratação temporária, ela teve algumas alterações e algumas questões que são extra-legislação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que hoje tem uma situação de gravidez, ela está num contrato temporário, esse termo do contrato não pode ser realizado se ela ficar grávida no curso do contrato. Então, só que isso não está na legislação que trata sobre essa contratação temporária. Isso já estaria numa outra contratação. O contrato temporário hoje, ele tem que ser conjugado com a nova legislação. Ele pode ser temporário e parcial, né? Outras formas de contratação também existem hoje, como o home work, que também é uma legislação que a pessoa tem que enxergar que existe uma série de benefícios, por exemplo, do ponto de vista estratégico da empresa, de não ter o funcionário consumindo dentro da própria empresa e ele poder estar desempenhando com ferramentas de controle o trabalho a contento dentro da residência dele, né? Então, hoje é um mercado novo, o Brasil ainda não, eu digo que o Brasil ainda não acordou para tudo isso que aconteceu. Então veio uma avalanche de reformas, uma avalanche de modificações e que dentro da área trabalhista isso vai ter um determinado tempo para que a gente encontre uma acomodação dessas questões. Tá? Mas a legislação tanto temporal como a legislação da prestação de serviço, como conjugada com a alteração da própria CLT agora, que é a reforma trabalhista no total, ela traz uma série de inovações aí que o empresário tem que estar atento e consultar sempre um profissional, um advogado, para que ele exponha e tome uma decisão calçada dentro de um mínimo de garantia jurídica para essas alterações. Percentualmente, a gente pode falar que o custo da contratação pelo regime CLT diminuiu em quanto? Quanto que era anteriormente, né? Em relação ao salário, quanto que é na nova reforma? Eu diria que é assim, olha, essa alteração do ponto de vista mensal, do custo mensal da sua folha de pagamento, ela não traz grandes impactos. Tá? O impacto maior, eu volto a repetir aí, seria somente no momento da rescisão. E se houver um acordo, né, entre empregado e empregador. Então ela traz esses benefícios. Agora, em relação aos custos mensais, eu não vejo grandes alterações, porque, por exemplo, vamos falar de horas extras. Se você demanda uma carga de hora extra dentro da sua empresa para os seus empregados, essa carga continua sendo o mesmo imposto, continua sendo o mesmo reflexo, continua tendo o mesmo adicional de 50%. Então, a lei não veio com o condão de alterar a Constituição Federal, e nem poderia. Os recolhimentos, do ponto de vista fiscal, ele continua a mesma coisa. O que abre são flexibilizações de negociações para atender. Aí vai ter um empresário ou outro que vai falar, não, mas agora com a questão do regime parcial, é mais barato eu contratar um turno parcial para que eu não pague hora extra. Para mim, do ponto de vista fiscal, financeiro, fica mais em conta. Ok, isso eu não vou discutir. Mas isso vai partir mais de uma reestruturação interna da empresa que já poderia existir até antes da lei.
Tá? Então, na verdade, as empresas devem analisar o seu caso, o seu momento estratégico para decidir qual é a melhor forma de contratação e qual é o regime que ela vai adotar. Perfeito. Essa seria uma boa indicação para as empresas, para os nossos empresários. Seria isso. Ok. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as outras formas de contratação. Né? O senhor já falou um pouquinho sobre a terceirização e um dos medos que estava presente no mercado com a reforma trabalhista era a questão da pejotização. Isso é possível? Quais são os danos e os riscos que a pejotização impõe para as empresas? Então, o risco da pejotização sempre vai ser uma eventual demanda e um reconhecimento de vínculo de emprego, né? E isso vai trazer um prejuízo grande e absurdo para o empresário como um todo. Na verdade, mas hoje a legislação também ela dá um vigor para essa terceirização, né? Desde que ela atenda os requisitos legais. Existem outras formas que eu acredito que começa a se mudar um cenário, como por exemplo a questão do cooperativismo. Tá? Eu acredito que ele pode ser analisado com mais cautela, onde hoje precisa ser demonstrado no mercado que a cooperativa é uma congregação de pessoas, onde ela desenvolve um projeto, a cooperativa não presta serviço para terceiro, ela presta serviço para os sócios, onde no mercado ela busca, junto a um determinado capital, a uma determinada indústria, uma empresa, desenvolver um projeto para que ela gere fonte de renda para os seus sócios. Tá? Isso hoje, antigamente era muito prejudicial, nós vimos um sem número de sentenças aí, reconhecendo o vínculo de trabalhadores cooperados porque eles atuavam na atividade fim da empresa. Hoje, essa questão da atividade fim ela é liberada pela lei. Você pode terceirizar sim uma atividade fim da sua empresa, né? Desde que você obedeça aqueles requisitos e aí vai gerar as responsabilidades que você vai ter no futuro, que você possa ter no futuro, né? Então é assim, mas o risco, a questão de risco, ele vai continuar existindo em todos os sistemas. O que antes existia da legislação era assim, a justiça ela admitia como forma de trabalho por excelência o seletista. Hoje não mais. Hoje o legislador mostra para os julgadores, mostra para o mercado jurídico que existem outras formas de contratação que modernizam sem sombra de dúvida a questão do mercado de trabalho no Brasil, né? Isso visa aproximar o Brasil a outros países mais desenvolvidos, onde lá fora é possível sim você ter as questões de cooperativismo, como na França, que isso é muito mais desenvolvido do que aqui, mas o Brasil não é só atrasado em legislação trabalhista, né? Isso não é um privilégio da nossa área de atuação. De atuação, mas vai avançar, está avançando, foi feita uma reforma grande e hoje já é uma realidade. A lei já entra em vigor, né, a partir de novembro, e isso traz alterações sensíveis para o contratante, que seria o empresário. Hoje ele deve sim consultar um advogado e saber quais são as formas que possibilitam e pensar estrategicamente com a parte de gestão da empresa qual seria a melhor forma que se encaixa para aquela determinada demanda e para aquela determinada situação que ele precisa resolver e atender dentro da empresa. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora, até muito pertinente nessa questão. Uma empresa ela pode atuar com diferentes modelos de contratação, diferentes regimes? Dentro da nova legislação, eu entendo que isso é perfeitamente possível. Tá? Até porque existe uma máxima no direito que a gente diz muito, que é assim, o que não é permitido por lei é permitido você fazer, o que não é proibido, né? O que não é defeso por lei. Então hoje a legislação ela mostra as diferentes formas de contratação e com essa permissão da terceirização de atividade fim, eu não vejo o óbice de você ter várias formas de contratação dentro da sua empresa. Por exemplo, você pode ter uma empresa que você produz uma quantidade X de um produto que durante 2 meses do ano, por uma questão de uma data sazonal, você vai ter um aumento na sua produção que demanda esse capital. É possível uma empresa contratar, por exemplo, vou eleger um tipo de contratação aqui, por exemplo, cooperativismo. Ela pode contratar uma cooperativa para atender aquela demanda sazonal? Pode. Ela pode hoje contratar uma cooperativa para que a cooperativa desenvolva um projeto para que atenda esse aumento de demanda durante aquele determinado período. Tá? E aí, como é uma contratação de natureza não seletista, terminado aquilo, terminou a remuneração, acabou, a empresa foi atendida. Ah, mas daqui 2 meses eu posso ter um aumento de demanda. Você pode contratar novamente a cooperativa, você pode contratar outra forma de contratação.
Por exemplo, um contrato de trabalho a termo. Aí, o que o empresário vai ser determinante é analisar os custos de cada forma de contratação, né? E aí ele analisar dentro desses custos o que para ele, para desenvolver aquela necessidade, para ele vai se encaixar melhor. Não sei se o senhor vai poder me responder, mas já que o senhor falou em custos de cada forma de contratação, o senhor poderia me dar uma base de quanto custa percentual em relação ao salário, cada forma de contratação? Assim, CLT, a gente antigamente falava que você gasta o dobro, né, do valor do salário. Regime cooperativista, quanto PJ, né, pessoa jurídica, quanto custa? Pessoa jurídica, você vai ter o recolhimento de INSS na folha, né? E aí você teria que pagar a parte patronal. Isso também ocorre para as demais formas. Seletista também tem esse custo, né? A forma de trabalho por contrato a termo tem esse custo e cooperativa também tem o custo do INSS. Tá? Só que algumas realmente a mais cara de todas é o regime seletista. Tá? Ele realmente pode atingir aí percentuais em torno de 86%. Aí tem contas aí que, se for calcular o risco de uma licença médica de acordo com o risco da atividade, esse risco pode passar de 100%. Tá? Essa previsão, essa capitalização para que você acompanhe essas despesas, férias, um eventual afastamento, uma licença médica, uma questão de gestação, que aí são 4 meses fora da empresa, você vai ter que cobrir, esses custos podem passar desses 86%. O regime cooperativista, por exemplo, é muito mais simples, né? Para atender uma demanda que seja sazonal, por exemplo, estou dando só um exemplo. Esse regime é muito mais em conta, porque você vai ter a despesa ali da questão do INSS, você vai ter ali uma taxa, uma taxa onde ela é cobrada para que a cooperativa continue prestando serviço aos seus sócios, né? E aí a comparação entre um e outro chega a ser até injusta, na forma e isso varia, né? Essas taxas variam de acordo de cooperativa para cooperativa, de setores para setores, né? Uma cooperativa que atue num determinado setor pode ser uma taxa um pouco mais alta, uma cooperativa que atue num outro setor mais simplista pode ter uma taxa mais baixa. As cooperativas, elas estão aí em busca de oportunidades e cada projeto tem o seu custo, né? Seria uma via muito mais em conta de contratação, não tem a menor sombra de dúvida. Ok, só para a gente concluir, eu vou pedir para o senhor me dizer se o senhor falou muito, quando o senhor falou em outras formas de contratação, citou alguns exemplos de trabalhos com prazo de início e fim. Isso é obrigatório para os outros regimes de contratação? Não. Eu posso contratar uma pessoa para trabalhar para a minha empresa por tempo indeterminado por um modelo cooperativista ou um outro modelo? Pode. Na verdade é assim, só fazendo um esclarecimento, é assim. Quando você contrata, por exemplo, a forma cooperativista, você não contrata uma pessoa, você contrata um projeto. Tá? Não há essa questão da pessoalidade. Se a pessoa que vai desenvolver aquele trabalho para que se atinja a finalidade do projeto é a pessoa A, B ou C, tanto faz. Tá? Então, você pode ter sim. Hoje, com essa questão da terceirização da atividade fim, você pode ter por um período indeterminado. A questão do prazo de início e final, eu citei como exemplo somente para um atendimento de uma questão sazonal. Mas isso é um exemplo de uma situação que uma empresa pode enfrentar. Ele pode servir, sim, sem sombra de dúvida, para uma contratação que seja mais extensiva, não há a menor sombra de dúvida disso. E tantas as outras formas também. Pode ser um contrato de prestação de serviço por meio de PJ, pode ser cooperativista, pode ser um contrato a termo, com um prazo não superior ao que a lei prevê, né? E você tem N formas hoje de contratação que não seja só seletista. Ok. Agora eu vou pedir para o senhor fazer as suas recomendações finais para os nossos empresários. Nós temos algumas perguntas, mas para nós finalizarmos a sua exposição, queria que o senhor me falasse qual é a sua recomendação para o empresário em relação à nova legislação. Recomendação que eu digo, o conselho, seria, primeiramente, até antes de contratar um profissional, enxergue o seu negócio, né? Enxergue o seu negócio, as suas metas, quais são o ponto de partida, onde eu preciso chegar, qual é a minha necessidade. Debata isso amplamente com a gestão da empresa e contate um advogado para que seja colocado em várias situações. Peça para um advogado, principalmente especializado nessa área trabalhista, para que ele apresente alternativas, não só uma, mas mais de uma alternativa, para que se encaixe melhor no seu negócio, né?
E aí isso tem que ser debatido não só do ponto de vista jurídico, mas principalmente do ponto de vista de gestão. Tá? E contatar um advogado para que o advogado esclareça dúvidas e participe deste processo de contratação para que isso possa entregar mais garantia. Seja enxergado, contrato, como vai ser feito, qual vai ser a atividade desenvolvida, qual é o objetivo dessa contratação, tudo isso tem que ser analisado durante a relação. Ok, muito obrigada. Agora eu vou chamar o Dr. Rafael que vai nos trazer as perguntas. Vamos lá, estamos aqui online com a pergunta da Fernanda, da empresa Aluga Serviço Comércio de Máquinas. Se com o trabalho intermitente haverá possibilidade de contratação por tempo trabalhado, o passivo acumulativo passa a ser reduzido, correto? Então, é assim, hoje em dia, com essa nova alteração, eu não sei se eu entendi a pergunta dela, tá? Mas eu vou pelo viés que eu entendi. Se o trabalhador ele já tem uma forma de contratação, este trabalhador tem que ser mantido nessa forma de contratação. Tá? A legislação se alterou, mas essa mudança da forma de contratação em relação à mesma pessoa, ela é enxergada pelo judiciário como uma espécie de alteração fraudulenta da contratação. Tá? O que pode ser feito é ser alterado, por exemplo, eu tenho uma empresa numa atividade X e eu tenho um quadro lá, só que as novas contratações eu quero fazer por uma outra forma de contratação. Ok, é válido. Tá? Isso pode ser feito. Temos mais perguntas, doutor Rafael? Nós temos uma pergunta também da Ana, que ela gostaria de saber, entre a terceirização e cooperativa, o que o doutor acha mais viável? Então, a alteração aí em relação a uma terceirização ou cooperativa, eu entendo que a cooperativa é mais viável. Tá? Até porque, imagina, vamos supor do ponto de vista da terceirização, você contratar a pessoa. Você contratou a pessoa A, o fulano, e naquele dia o fulano ficou doente e ele não pôde trabalhar, você não vai ter a prestação de serviço. Contratei uma cooperativa de trabalho para desenvolver um projeto. No dia A, aquela pessoa ficou doente ou ela precisou ser afastada, vai ter um outro cooperado que vai suprir aquela necessidade. Então você não perde, aí já é uma vantagem do cooperativismo. Outra questão também, a alteração seria da forma fiscal. A forma fiscal, a contratação da cooperativa pro empresário, eu entendo que é mais vantajoso do ponto de vista do gasto fiscal. Ok. Temos mais perguntas? Tem uma pergunta da Mary, também com relação à cooperativa e pessoa jurídica, para ele falar algumas considerações. Cooperativas e pessoas jurídicas, quais são suas considerações aos prós e os contras de cada um? Eu acho que se confunde um pouco com essa questão que nós acabamos de responder aí, que seria a PJ ou cooperativa. E eu volto a insistir, eu prefiro o sistema cooperativista. Tá? Até porque é um sistema que ele visa não só a questão do desenvolvimento do projeto, uma das finalidades da cooperativa também tem a questão social. A cooperativa, ao contrário de um PJ que ele busca apenas a prestação de serviço, ele congrega esforços para que a cooperativa preste serviço para o próprio sócio. Então existe todo o caráter sociocultural, a cooperativa desenvolve programas, desenvolve cursos de qualificação, busca no mercado de benefícios com um menor custo para esse trabalhador. Então existe todo um caráter social que o cooperativismo entrega, que em relação ao PJ você não teria isso. Né? Seria a questão da união. Eu e você podemos ser mais fortes do que só eu isolado. Né? Até a questão da negociação para uma busca de uma remuneração melhor para um trabalho desenvolvido, para um projeto, a cooperativa ela tem mais sucesso nisso do que eventualmente você sozinho buscando no mercado. Tá? Eu volto assim, aí é questão de preferência. Pode ter pessoas que vão pensar diferente de mim, eu preferia a cooperativa. Em questão à segurança jurídica, ambas entregam segurança dentro da legislação, se forem cumpridas. Ambas entregam. Tá? Ambas têm previsões legais, existe segurança jurídica para tal. Ok. Eu agradeço a sua participação. Eu gostaria de agradecer também a participação de você que nos assistiu pelo Facebook ou você que nos ouviu. Agradeço e já comunico que o portal Empresas e Cooperativas é um portal de negócios que leva notícias para o crescimento da sua empresa. Então, assine as nossas newsletters, curta a nossa página no Facebook, no LinkedIn. Nós sempre temos as informações que você precisa para o seu negócio, ou via matérias, ou por webinars, ou outros canais de comunicação. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima oportunidade. Obrigado.